Por que não conseguimos aumentar o faturamento do nosso salão como gostaríamos? Muitos profissionais da área da beleza talvez tenha essa pergunta gravada aí no teu cérebro. E aí eu vim aqui conversar com você sobre isso. Para quem não me conhece, eu sou Ruth Almeida, eu sou profissional da área da beleza, atuo na área há 24 anos e hoje eu ajudo profissionais da área da beleza a triplicarem o faturamento. Então, gente, para quem não me conhece, né, eu já tive salão no Brasil e também montei salão em Portugal e devido a todos esses anos de experiência no campo de batalha mesmo, hoje para mim é uma honra estar aqui com vocês, tá, fazendo esse trabalho. Gente, eu vim falar com vocês sobre isso hoje, tá? Sobre essa situação. Por que às vezes você põe como um objetivo? Acontece com muitos profissionais, eles sabem que precisam, não, eu preciso aumentar o faturamento do meu salão, eu preciso aumentar o fluxo de clientes do meu salão. E por que você não consegue, né? Tem muitos profissionais que ainda não conseguem, muitas das vezes, você não consegue esses objetivos aí que você põe, que você quer conquistar. Tem coisas que nos paralisam. E como eu sempre digo aqui, que eu gosto de usar essa terminologia, né? Eu gosto de usar esse termo. Tem muitos pontos cegos que às vezes a gente não está enxergando, a gente não está vendo. Quais são esses pontos cegos? E sobre isso, você vai esclarecer esses pontos hoje. Bom, número 1. Às vezes você não está conseguindo, tá? Conquistar aí esse objetivo de aumentar o faturamento do seu salão. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acredita que é possível? Vou fazer de novo. Não é o que você quer, é o que você acredita. Sabe por que muitas das vezes você não está conseguindo aumentar o faturamento do seu salão? Porque uma coisa é você querer, você quer. Outra coisa, tá? Uma coisa é você querer. Eu quero, Ruth, aumentar o faturamento do meu salão. Agora eu vou te fazer uma nova pergunta. Você acredita que você vai aumentar o faturamento do seu salão? Você está vendo que muitas das vezes o que impede que você consiga esse objetivo são as crenças limitantes que estão aí, ó, como se fossem todos os dias assim, ó, reverberando na sua cabeça. Não vai dar, o cenário está difícil, tem muita gente desempregada, não tem muita concorrência, o mercado está saturado, sabe? Você fica com essas vozes na sua mente, sabe? Como se fossem todos os dias um eco na sua mente. Não vai dar. Olha isso, olha o cenário como que tá difícil para todo mundo, nossa, tá muito complicado, sabe? Essas frases assim que ficam, é o que você está pensando todos os dias. E aí, profissional, muitas das vezes não é o que você quer, é o que você sente. Não adianta você querer algo e sentir outra coisa. Não adianta você sair de casa, ó, sair, vou pro salão. Sair de casa hoje, vou pro salão trabalhar, porque eu vou fazer as coisas acontecerem. Se você tiver no seu coração a dúvida de que isso vai acontecer, de que você provavelmente não vai conseguir, olha a incongruência. Olha a incongruência. E para que as coisas aconteçam, tá? Para que as coisas aconteçam, tem que haver um equilíbrio, tem que haver assim uma congruência entre o que você pensa, o que você sente e o que você faz. Por que muitos profissionais, por que muitos donos de salões não conseguem aumentar o faturamento do salão? Por quê? Vivem num platô, chega ali, ó, naquela média mensal e não passa daquilo. Por que tem muito dono de salão que está assim nessa situação? Você já parou para se perguntar isso? Será que isso está acontecendo com você? Você já parou para analisar isso? Por que você não passa desse platô? Todos os meses você só faz aquela média de faturamento. Por quê? E por mais que você se esforce, por mais que você queira aumentar o faturamento, você não está conseguindo. É porque muitas das vezes a sua crença, a crença que você tem, às vezes é a sua crença limitante que está impedindo que você ultrapasse. E quando eu falo isso, não é papo motivacional, não, é uma realidade. Tem muita gente que não consegue ultrapassar. Tem muita gente que está nessa situação porque precisa reformular exatamente muita coisa interna. Precisa mudar algo interno e a começar do que você acredita que possa ser mudado. Então, faça essa pergunta para você. Nossa, gente, tem um padrão aqui que eu não consigo ultrapassar esse faturamento que eu faço todos os meses no meu salão de beleza. Faça essa pergunta para você. Por que você sempre está atingindo a mesma margem de faturamento? Por quê? Por que por mais que você trabalhe,
Por mais que você se esforce, por mais que você corre atrás, você não consegue ultrapassar. Porque muitas das vezes você vai ter que mudar algo aqui dentro e aqui dentro. E quando eu falo assim, nesses dois lugares, sabe o que que é? É o que você pensa e o que você sente. Primeiro a gente pensa, depois a gente sente. Entende? Então, quando eu não mudo isso, eu posso fazer o que for. Eu posso fazer o que for, o esforço que eu fizer, que não adianta, fica ali, ó, naquela margem, sabe? Que não ultrapassa. Então, é muito complicado isso, tá? É muito complicado. Quando eu fiz, em 2017, eu fiz um curso de coach, e eu lembro que lá no treinamento, que estava fazendo o treinamento com a gente, ele falou muito sobre isso. Ele falou muito sobre isso e olha, isso eu fiz um curso em 2017, mas ultimamente eu tenho, sabe, parado para analisar muito isso, parado para analisar muito, e é por isso que eu resolvi trazer esse assunto para vocês. O quanto que é importante isso, né? A gente parar e analisar que existe um padrão, está acontecendo um padrão na nossa vida. E o quanto que a gente pode mudar, né? O que que a gente tem que fazer para mudar essas coisas? Então é muito importante que você tenha essa clareza. Passo número 2. Por que que muitas das vezes a gente não consegue, né? A gente fica ali no salão e não consegue mudar os resultados. A gente precisa ter clareza. É muito importante isso, que você consiga ter clareza. Eu lembro que quando eu estava no salão aqui, quando eu tinha um salão, e eu lembro que eu ficava analisando assim, eu sempre procurava trazer muita clareza, né? O que que eu precisava mudar, o que que eu queria aumentar no salão. Para quem não sabe, eu tinha um salão no Brasil, depois vim para Portugal, montei um salão em Portugal e inaugurei em 2019 e fechei por conta da pandemia. Mas eu vou te dizer uma coisa: a pandemia contribuiu muito para minha decisão de fechar o salão. Mas a pandemia contribuiu sim para eu fechar o salão, porque aqui em Portugal fechamos em março né, praticamente passou o ano todo os salões fechados. Então não valeria a pena ter um salão e que ele ficava mais fechado que aberto. Então, para mim, foi uma decisão que eu tive que tomar. Eu fechei o salão e também vou te falar o que me levou, o que contribuiu, né, para que eu fechasse o salão. Foi o meu problema da coluna. Foi o meu problema da coluna. É por isso que eu falo com vocês. Gente, a saúde, ela precisa estar em primeiro lugar. Ela precisa estar em primeiro lugar. Então, o fato de eu ter 3 hérnias de disco na coluna e problema no braço, a síndrome do túnel do carpo, não sei se vocês que estão aqui, se vocês têm alguma dessas síndromes, algum desses problemas já de saúde. Se você não tem, se previna para não adquirir. E se você tem, eu quero te dizer uma coisa. Você precisa reformular muito a sua carreira profissional. O que me levou, mais ainda, assim, eu acho que mais do que a pandemia, o que mais me levou a fechar o salão, o que mais contribuiu para que eu fechasse o salão, foi o meu problema de saúde. Por quê? Aí você pode falar assim, mas você poderia contratar pessoas, né, profissionais para estarem no salão, até porque na época eu tinha uma equipe maravilhosa no meu salão aqui, porém, não é só você ter uma equipe no salão, você precisa administrar essa equipe. Você ir lá contratar pessoas, né, funcionários, colaboradores para trabalhar com você, e você vai fazer o quê? Vai para casa? Não, você tem que tomar conta do negócio. E para mim se tornou um peso muito grande, sabe? Administrar o salão e tudo mais. E eu sou a profissional, né, gente? Eu sou cabeleireira. Comecei fazendo unha, então, na falta de algum colaborador, eu vou lá e resolvo. Porém, você tem que entender que se você não tem saúde, se você não tiver saúde para poder administrar o seu salão de beleza, vai influenciar muito para que você consiga, sabe, dar prosseguimento nas atividades. E foi o que aconteceu comigo. E foi justamente a escolha que eu tive que fazer. E aí foi muito difícil. Eu tô aqui dividindo com você isso, mas hoje eu consigo falar melhor. Mas há mais ou menos meses atrás, para mim era muito complicado. Por isso que raramente eu falo isso com vocês, porque eu ainda estou no processo ainda. E por que que hoje eu venho aqui ensinar o que que me faz abrir uma live para poder trazer o conhecimento que eu tenho para vocês? O que foi que me levou a construir, a formar um treinamento que ajuda profissionais da área da beleza? Foi justamente o fato depois que eu consegui aprender como fazer essas coisas, como aprender a aumentar o faturamento do salão, depois que eu aprendi a formar uma equipe, que não é uma tarefa fácil, depois que eu aprendi essas coisas, o que que aconteceu? O fato de eu ter adquirido doenças do trabalho,
que é problema de coluna, problema nos tendões, no braço, eu não tive condições de continuar com o salão. Pelo fato de não ter mais condições físicas para fazer. O que eu quero dizer para você, o conhecimento que você sabe, o conhecimento que você tem, ele é muito importante para quê? Para que você consiga administrar o seu salão de beleza da melhor maneira possível. Mas eu quero que vocês tenham a precaução de cuidar da saúde de vocês. A forma que vocês trabalham, a forma que vocês, sabe, a postura no dia a dia, tudo isso vai influenciar se você vai ter uma carreira longa ou não. Eu descobri problema de coluna com 34 anos. E o ortopedista que estava fazendo o meu tratamento, ele foi bem claro, você precisa mudar de profissão. E como se mudar de profissão fosse assim, né? Vou ali mudar de roupa. E não é assim. Ainda mais no meu caso, né? No meu caso, eu entrei na área da beleza com 13 anos. Eu dediquei praticamente a minha vida toda dentro da área da beleza. É a área que eu amo trabalhar. E por que hoje eu não atendo mais clientes igual eu atendia? Justamente pelo fato da minha coluna não me deixar mais fazer isso. Eu não tenho estrutura de ficar 8 horas num salão de beleza atendendo. Se você, profissional da área da beleza, não trabalhar com a precaução de, no futuro, desenvolver um problema de coluna, um problema de hérnia de disco, um problema de tendinite, você corre o risco de adquirir isso precocemente. E eu quero trazer para você uma clareza. Olha, você precisa trabalhar, sabe, com a mentalidade de precaução, prevenindo, sabe, olhando para você no dia a dia e vendo que, nossa, eu preciso melhorar minha postura, eu preciso fazer pausa. Eu preciso fazer pausa durante o dia de trabalho, a questão de alimentação, porque muitas vezes, profissionais da área da beleza, para conseguir ter um faturamento, o que vocês fazem? O que nós fazemos? A gente sacrifica o nosso físico, o nosso corpo físico, com o quê? Pulando refeição, não fazendo alongamento, não fazendo exercício físico. E eu espero, assim, que você não desenvolva problemas de coluna, problemas de tendinite. Eu espero que você não desenvolva. Claro que eu não quero que isso aconteça com você. É por isso que eu venho aqui te alertar. E é por isso que eu estou falando aqui com você. Então, muitas das vezes, voltando aqui para o nosso assunto mais focado, muitas das vezes você não consegue aumentar o faturamento do seu salão como você deseja. Por quê? Porque te falta clareza sobre o que você deseja conquistar. E quando eu digo assim, clareza, é você ter clareza em tudo, sabe? Qual é o número de cliente que eu desejo atender no próximo mês? Qual é o faturamento que eu quero atingir no próximo mês? Quanto maior for a clareza nesses dados, maior são as chances de você conquistar essas metas. Então eu quero que você pare e analise. Primeira coisa, né? Como o passo 1 foi, muitas das vezes profissionais da área da beleza não conquistam o faturamento que deseja, como deseja. Por quê? Porque uma coisa é você querer, outra coisa é você acreditar que você vai conquistar essa margem de faturamento. São coisas diferentes. Para analisar se o que você quer é realmente o que você acredita que vai conquistar. São coisas completamente diferentes. E outra coisa, você tem que ter clareza. Você tem que ter clareza. Peraí, o que eu quero conquistar, em quanto tempo, sabe? E sabe por que muitos profissionais da área da beleza têm medo de estipular metas? É porque tem medo da frustração. Muitos profissionais da área da beleza têm medo de colocar lá uma data que ele deseja estar tendo um resultado, sabe? Daqui a um mês eu quero estar faturando esse valor aqui no meu faturamento. Daqui a um mês eu quero ter aumentado o meu número de clientes em quantos %? E sabe por que muitos profissionais não fazem isso? É porque tem medo de se frustrar. Tem medo da frustração. E é esse medo que está te paralisando. E quando você não superar esse medo, tá? E você também precisa ter leveza. Pelo fato assim, não é porque você estipulou uma meta e você não conseguiu chegar lá naquele resultado, naquela data que você estipulou, tá? Não significa que você fracassou. Claro que não. Claro que não. Você não fracassou. Você só descobriu mais uma maneira de, sabe, melhorar aí
esses resultados para você chegar lá na meta que você deseja. É planejamento estratégico para você conquistar os seus objetivos. O passo 3, que faz com que a gente não consiga, né, aumentar o faturamento e como desejamos, é por falta de comprometimento. A falta de comprometimento, ela também é um fator determinante que faz com que muitos profissionais da área da beleza não consigam aumentar o faturamento. Por quê? No momento que eu coloquei uma meta para ser alcançada, no momento que eu coloquei uma meta para ser atingida, eu preciso me comprometer. Eu vou ter que dizer não para algumas coisas, eu vou ter que me comprometer com o processo, né? Porque nada acontece sozinho. Eu tenho a minha parcela. Então, eu vou ter que me comprometer de fazer as coisas acontecerem. Então, quando eu me comprometo eu só vou parar quando eu conquistar, eu só vou parar no momento que eu conquistei a meta de faturamento que eu estipulei, aí sim. Então, por falta de comprometimento, por essa falta, é aonde que acontece o quê? Muitos profissionais param no meio do caminho, né? Então, a gente tem que entender que tudo tem um começo e um fim. Tudo tem um começo, meio e fim. No fato de você ter começado, você colocou uma meta, ó, eu vou conquistar essa meta de faturamento daqui a um mês, daqui a 90 dias. O que acontece? Eu tenho que ter o compromisso de, em 90 dias, o que é que eu vou ter que fazer? Aí entra a questão, eu vou ter que fazer uma meta de um plano de execução e um plano de ações para que eu consiga chegar no meu final determinado, que é o aumento do faturamento. Então, se eu não tenho esse comprometimento, se eu não me comprometo, a tendência que eu tenho de desistir no meio do caminho, porque se tem profissionais que estão fazendo, por que você não faria? Por que você não faria? É isso que você tem que se perguntar. Se tem dono de salão que está triplicando o faturamento, por que o meu não pode acontecer também? Então, muitas das vezes, tá mais em nós do que fora. Quer dizer, tudo é dentro, né, gente? Quando a gente muda aqui o que a gente pensa, quando a gente muda o que a gente sente e as nossas ações, a gente começa a ter resultados diferentes. E eu quero aqui que você tenha novos resultados, tá? Eu torço muito para que você tenha outros resultados. A gente nunca perde. A gente aprende. Sempre a gente está aprendendo. E você pode mensurar o valor de um aprendizado. Você pode mensurar isso? O valor de um aprendizado? Então, são coisas que muitos profissionais não valorizam. O aprendizado. Que, na verdade, quando a gente coloca uma meta para ser atingida, na verdade, o que a gente aprende no percurso da caminhada é o nosso maior ganho. Tem que ser o nosso maior ganho, que é a nossa transformação. Porque a gente está aqui, ó, num nível, né? O que a gente tem, o que a gente faz hoje, a gente está aqui. Quando eu quero uma coisa maior, por exemplo, faturar mais, ter mais clientes, né? Quando eu quero atingir esse novo nível, né? Olha o que eu vou ter que passar para chegar aqui. Vocês já analisaram isso? Daqui, ó, desse degrau para esse aqui, tem uma caminhada. E é nessa caminhada é que você e eu, a gente começa a acrescentar habilidades, experiências, conhecimentos que faz com que a gente cresça. Que vai fazer com que o nosso crescimento seja muito grande. O próximo nível que você quer conquistar, o que você quer conquistar futuramente, é como se fosse aquele doce que a gente promete para o nosso filho. Se ele fizer alguma coisa, você ganha isso, sabe? Para estimular. Então, a gente precisa de estímulo. Então, quando você põe assim, olha, eu vou me comprometer que em 90 dias eu vou triplicar o faturamento do meu salão de beleza, você tem que entender que vai ser 90 dias de transformação. Serão 90 dias que você vai agregar conhecimento, melhorar a habilidade. Vai ser uma grande transformação que você vai passar. E quando você olhar para trás, depois de 90 dias, você vai ver assim, nossa, o quanto que eu aprendi, o quanto que eu melhorei, o quanto que eu amadureci. E se eu não tivesse colocado essa meta aqui como prêmio, eu tinha ficado lá, ó, no mesmo nível que eu estava. Se eu não tivesse, sabe, visualizado essa meta de triplicar o faturamento, se eu não tivesse acreditado que
Era possível conquistar. Você tem que entender que o maior aprendizado é aquele que você passa, é aquilo que você faz. Então, quando você começa a caminhar para chegar nesse novo nível, é essa transformação que você vai passar que vai ser muito grandiosa e que vai te dar uma capacidade para chegar em outros níveis futuramente. Entendeu? Então, a gente sempre aprende e a gente sempre ganha. É porque muitas das vezes o nosso olhar está errado, sabe? A gente está olhando para um prêmio errado, que não é tão, que não dá essa sensação assim de ganho mesmo, né? Então, que você possa amadurecer, que você possa visualizar realmente seu próximo nível e se comprometer. No momento que você se comprometer, aí sim você vai fazer as coisas acontecerem, ok? Grande beijo pra